Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Olá, meninas! Na videoaula de hoje, eu vou ensinar você a fazer o top de um biquíni para você aproveitar aquele biquíni que você já tem aí na sua casa para dar uma variada nas suas peças. Eu tenho aqui um biquíni de lycra, é um conjuntinho simples. Eu vou continuar aqui com a minha calcinha e vou fazer um top aí para aproveitando as minhas sobras e também vou variando as peças que já tenho no meu guarda-roupa. Aqui nesse caso, eu trabalhei um top com branco e azul, que é a cor aqui da calcinha. A parte aqui do bojo, eu trabalhei com a linha Charme. Gastei 18 gramas da linha Charme para fazer o tamanho P. Para fazer o tamanho M, você vai gastar em torno de 20 gramas. Para o tamanho G, você vai gastar em torno de 24 gramas. Para fazer aí o bojo do seu top. E aqui, essa parte azul, aí eu já aproveitei uma outra sobra de linha que eu tinha, que ia ser a cor aqui do meu biquíni. Mas a minha linha aqui é uma linha Clea, então a linha bem fininha. Para combinar aqui com a linha Charme, eu trabalhei a linha Clea com 2 fios. Então, se você estiver com sobras, com texturas diferentes, você vai poder trabalhar da mesma forma. Vai adaptando aí de acordo com a sua agulha para que fique tudo perfeito. No meu caso aqui, eu também gastei 17 gramas, 18 gramas do branco, 17 gramas do azul. Se você for trabalhar aí com as sobras da mesma da mesma linha, você vai gastar mais ou menos, então, aí, a mesma quantidade para trabalhar o bojo, vai ser para você fazer aqui com o colorido, que vai ser as tiras, o detalhe aqui do bojo e as alças aqui do seu biquíni. Aqui na parte de trás, esse biquíni é super charmoso. Ele vai ficar quadradinho aqui, fica reto. Essa tira aqui, ela já sustenta o bojo e também já segura as alças aqui na parte de trás, certo? Espero que vocês gostem da nossa videoaula, é super fácil, eu trabalhei com a agulha número 2. Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clique no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, vamos começar. Nós vamos começar produzindo aqui o bojo. A minha cor principal aqui é o branco da linha Charme. E a minha agulha de trabalho é a número 2. Eu começo prendendo o fio na agulha. E para o tamanho P, eu vou fazer aqui 14 correntes. Para o tamanho M, você vai trabalhar 17 correntes e para o tamanho G são 20 correntes,
ok? Eu vou voltar na terceira corrente, depois da agulha, e faço aqui meio ponto alto. E vou trabalhar meio ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base, até a gente chegar na última corrente de base. Cheguei aqui na última corrente de base, eu vou trabalhar aqui 7 meio pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4. Nesse quarto ponto, eu vou colocar aqui um marcador. 5, 6, 7. Eu vou puxar o fio aqui para fechar novamente aqui a correntinha. Vou deixar essa sobra de fio aqui na base. E agora, eu vou trabalhar meio ponto na base de cada um dos pontos que já tínhamos feito aqui. E vou prendendo essa sobra de fio. Até eu chegar aqui no final. Cheguei aqui no último ponto de base, que são essas correntinhas que ficaram viradas, aqui também você vai fazer meio ponto alto. Ficou assim, então. Agora, você vai fazer 2 correntes e vai virar o trabalho. Essas 2 correntes equivalem sempre ao seu primeiro ponto. Então, a partir do próximo ponto, sempre aqui na alcinha de trás do ponto de base, você vai fazer meio ponto alto. Toda vez que nós virarmos a carreira, nós vamos trabalhar os meio pontos sempre na alcinha de trás. Até você chegar aqui no marcador. Já chegando aqui no marcador, nós fizemos 7 pontos aqui nessa parte oval. Então, no ponto do meio, você colocou o marcador, que é o quarto ponto. Aqui, eu vou trabalhar 5 pontos dessa vez. Vou retirar aqui o meu marcador. Pego aqui as 2 alcinhas do ponto. Nesse ponto aqui, nesse espaço de aumento, você sempre vai pegar as 2 alcinhas do ponto e vou fazer aqui 5 meio pontos. No terceiro ponto, você coloca novamente o marcador. Então, já fiz aqui 3, 4 e 5. 5 pontos, marquei aqui o ponto do meio, o terceiro, e todos os 5 trabalhados aqui nas 2 alcinhas do ponto de base. Agora, vai descer pela outra lateral, sempre fazendo meio ponto alto para cada ponto de base e apenas na alcinha de trás do ponto de base, até finalizar a lateral. Já chegando aqui no final da carreira, vou fazendo aqui
o meio ponto no ponto de base e aqui você tem 2 correntinhas. Essas correntinhas, lembra que é o seu primeiro ponto, então aqui você também faz meio ponto. Vai fazer 2 correntes e vai virar o seu trabalho. Ficando assim. Agora, vai fazer a mesma sequência. Passa para o próximo ponto e sempre na alcinha de trás do ponto de base, você vai trabalhar meio ponto alto para cada ponto que tem na base, até você chegar aqui onde você tem o marcador, que é esse ponto aqui de cima. Cheguei aqui no ponto do marcador, eu retiro o marcador. E aqui, pegando as 2 alcinhas, eu vou fazer os 5 pontos. Sempre meio ponto. 1, 2, 3. Marco aqui já esse terceiro ponto, que vai ser o ponto do meio. 4 e 5. A partir daqui, volto a trabalhar apenas na alcinha de trás do ponto de base e vou fazer meio ponto para cada ponto de base até eu finalizar aqui essa carreira. Já finalizando a carreira, lembrando que você tem as 2 correntinhas aqui, nessa correntinha aqui também você faz o meio ponto, ficando assim. Faço as 2 correntes, viro o trabalho e é a mesma sequência. A partir do segundo ponto, pegando sempre a alcinha de trás, você vai fazer meio ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na parte de cima, onde tem um marcador. Cheguei aqui no alto, junto do marcador, retiro novamente o marcador, pegando sempre aqui as 2 alcinhas nesse ponto, eu vou fazer os 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pego o marcador e vou colocar aqui no terceiro ponto. Agora, vou descer pela outra lateral, sempre na alcinha de trás, e vou fazer meio ponto para cada ponto de base até finalizar aqui a lateral. Já finalizando a carreira, vou aqui na correntinha e faço meio ponto. Faço as 2 correntes, viro o trabalho, a partir do segundo ponto, sempre na alcinha de trás, você volta a fazer meio ponto para cada ponto de base. Quando chegar no marcador, você retira seu marcador, faz 5 pontos, pegando as 2 alças do ponto de base e depois completa a carreira. Então, é a mesma sequência em todas as carreiras. Aqui, nós já estamos trabalhando a carreira 5. Para o tamanho P, além dessas aqui, eu vou fazer, completo essa e faço mais 3 carreiras. São 8 carreiras para o tamanho P. Para o tamanho M, você vai fazer 10 carreiras. Então, além dessa, você vai fazer mais 5 carreiras. E para o tamanho G, você vai trabalhar um total de 14 carreiras. Então, além dessas aqui, você vai fazer mais 9 carreiras, sempre seguindo essa mesma sequência, e aí volto com você para trabalharmos aqui a parte colorida do nosso bojo. Finalizei aqui o tamanho do meu bojo. Então, aqui, para o tamanho P, eu tenho 8 carreiras. No tamanho M, você vai ter 10 carreiras e no tamanho G são 14 carreiras, certo?
Agora, nós vamos fazer essa parte aqui com fio colorido. O fio colorido que eu vou trabalhar é um azul royal. O meu aqui é a linha Clear, então vou trabalhar com 2 fios. Então, você vai aproveitar agora a sobra do fio que você tem em casa para você poder fazer a sua parte colorida. E aí, você vai adaptar de acordo com a espessura do seu fio. No caso do meu aqui, eu vou trabalhar com 2 fios porque ele é fininho. Então, aqui eu vou prender o fio na agulha. Vou aqui na pontinha, no início, você vai deixar o seu bojo virado agora pro direito. O direito é essa parte aqui, onde essa primeira carreira fica mais inclinada aqui para baixo, ok? Então, aqui eu vou prender o fio colorido na agulha e venho aqui no cantinho, no primeiro ponto de base, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com as 2 alças aqui do ponto de base. Então, prendi com um ponto baixo, vou fazer 3 correntes e no mesmo ponto trabalho 2 pontos altos. Então, fiz um. E 2. Vou saltar 2 pontos na base, 1, 2, no próximo ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Volto a fazer as 3 correntes, no mesmo ponto, faço mais 2 pontos altos. Salto 2 pontos na base, no próximo, prendo com um ponto baixo. É apenas isso. 3 correntes, no mesmo ponto, 2 pontos altos. Salto 2 pontos na base, no próximo, prendo com um ponto baixo. E aí, você recomeça. Até você chegar aqui no ponto do seu marcador. Vai fazendo essa mesma sequência. Cheguei aqui já no ponto aqui do marcador. No meu, aqui eu vou saltar 3 pontos de base. O importante é que você prenda esse ponto aqui de cima, bem aqui centralizado. Então, vou retirar o meu marcador e aqui no ponto do marcador, eu vou fazer um ponto baixo, ok? Então, ficou dessa forma. Aqui, agora eu vou subir a alça que vai ser a tira aqui, que já vai ser a alça do nosso biquíni. Então, aqui agora eu vou fazer 150 correntes. 150 correntes para o tamanho P, 160 para o tamanho M e 170 para o tamanho G. Então, você faz aqui agora a sua alça de correntes. Até o tamanho adequado. Fiz aqui as minhas correntes. Agora, eu vou voltar aqui na terceira corrente, depois da minha agulha, e vou fazer aqui meio ponto alto. E vou trabalhar meio ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Até nós trabalharmos em todas as correntes.
Finalizei aqui a minha alça, eu venho aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou subir as 2 correntes e no mesmo ponto faço 2 pontos altos. Salto 2 pontos na base e no próximo prendo com um ponto baixo. 2 correntes no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, salto 2 pontos na base, no próximo prendo com um ponto baixo. Então, ficando assim, ok? Eu vou descer aqui pela lateral até o final, fazendo essa mesma sequência dos bloquinhos. Finalizei aqui a lateral, ficou dessa forma. Aí, você tem o ponto baixo que ficou aqui na pontinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa parte de baixo e fazer a união com o outro bojo. Então, no primeiro bojo, eu cortei o fio, quando eu finalizei, fiz o outro, e aí, agora, nesse segundo, eu continuo aqui trabalhando com o mesmo fio colorido. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou passar para essa parte aqui reta. Até eu chegar aqui nesse ponto, onde ele fica aqui em alto relevo, aqui eu vou trabalhar nesse espaço 3 pontos baixos. É o mesmo para todos os modelos. Então, aqui, eu vou passar aqui um pouquinho para frente, faço um ponto baixo. Um segundo ponto baixo e um terceiro ponto baixo. São 3 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar apenas aqui, onde forma aqui o relevo. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Eu vou saltar esse espaço e já vou aqui no próximo ponto, onde você tem um relevo. Então, aqui eu faço um outro ponto baixo. Vou no próximo ponto, onde tem um relevo, e faço um ponto baixo. Eu aqui tô trabalhando com tamanho P, então já cheguei aqui nesse espaço ao meio. Se você tá trabalhando no tamanho M e o tamanho G, você vai fazendo assim, vai fazendo ponto baixo apenas onde fica o relevo. 3 primeiros aqui no início, na lateral, e depois apenas ponto baixo onde fica o relevo. Chegou aqui no espaço do meio, aqui eu vou trabalhar 4 pontos baixos aqui dentro, 2 nesse ponto, 2 no outro. Então, aqui nesse próximo ponto, faço 2 pontos baixos, no próximo também 2 pontos baixos. Eu tenho um fio aqui na base, eu vou aproveitar e vou prendendo esse fio. Fiz aqui, agora eu volto para esse aqui onde tem um relevo. Então, aqui eu faço um ponto baixo, passo para o próximo ponto de relevo, também faço um ponto baixo. No próximo ponto de relevo, também um ponto baixo. E aí, se você tá trabalhando com as outras carreiras, você vai fazendo até você chegar nesse espaço aqui na lateral novamente. Que aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, faço aqui. 1, 2 e 3. E aí, você já vai perceber que ele já vai ficar estruturado aqui na parte de baixo. Vai ficar assim. Agora, ele já ficou fechadinho. Vou colocar aqui na mesa para você ver a diferença aqui do primeiro que você fez para esse outro aqui. Que já tá bem inclinado aqui na parte de... Aqui na parte central, deixa eu fazer assim, aí vai dar para você ver melhor, ok?
aproximar aqui. O primeiro que fizemos tá reto aqui embaixo ainda. E o segundo, ele já ficou aqui, já inclinando. Vai ficar assim, vai ficar um formato bem bonito aí. Ok? Agora, eu vou chegar aqui na quina, vou fazer aqui uma correntinha. Vou passar aqui pro ponto aqui, bem aqui na quina. Nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer um outro ponto baixo. Aqui dentro da alcinha, vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa alcinha. Vou no outro bojo, vou virar ele aqui também, pra parte aqui de baixo. Eu vou aqui na alcinha também e formo aqui um ponto baixo. Passo aqui para esse ponto baixo, que já tenho aqui segurando na base, faço aqui um ponto baixo. Nessa primeira parte reta, eu vou aproveitando e vou prendendo essas sobras de fio. Nessa primeira parte aqui, eu trabalho 3 pontos baixos. 1, 2, e 3. A partir daqui, sempre aqui onde faz a formação do ponto em relevo. Então, aqui nesse primeiro ponto relevo, você faz o ponto baixo, depois passa aqui já pro próximo, faz um ponto baixo, depois vai no próximo, aqui já chegando aqui no meio, vou fazer o ponto baixo. Para quem tá com tamanho MG, você trabalha até você chegar nesse espaço aqui, plano, bem aqui no meio. Aqui nesse espaço, você vai fazer 4 pontos baixos, 2 em um ponto, 2 em outro. Então, aqui, faço 1, 2, passo aqui pro outro espaço, aqui do outro ponto. 3, vou acertar aqui. 3 e 4. E agora eu volto a trabalhar só aqui nos pontos em relevo. Quando você chegar aqui na última lateral, nessa partezinha plana, você vai fazer os 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Essas sobras de fio que tem aqui no final, tem uma branca e uma azul, depois eu amarro com os 3 nós e aí você pode cortar. Então, ficou dessa forma, os dois aqui, os dois bojos já unidos. Agora, eu vou trabalhar uma alça de correntes aqui. Essa alça de correntes vai passar aqui pela lateral, por baixo do seu braço e vai pegar um pedacinho nas costas. Então, eu vou trabalhar aqui com 40 correntes. Pro tamanho P, você vai colocar 44 correntes pro tamanho M e 47 correntes pro tamanho G. Então, vai trabalhar aqui agora a alça de correntinhas, até chegar no tamanho que você tá trabalhando aí pro seu biquíni. Fiz aqui a minha alça de correntinhas, eu vou cortar esse fio, passo a sobra aqui por dentro,
dessa última correntinha e você fecha aqui. Essa última corrente, depois nós não vamos tecer nela. Ela agora aqui virou apenas um nozinho. Viro aqui para outra lateral aqui pro outro bojo. E nós vamos fazer agora a mesma sequência. Eu vou prender o fio na agulha. Só que dessa vez eu vou trabalhar 2 correntes a mais. Então, para mim, eu fiz ali 40 correntes naquela lateral. Nessa de cá, eu faço 42. Então, sempre 2 correntinhas a mais. Então, venho aqui, na base aqui desse ponto baixo, que tenho aqui no bojo, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Fazer aqui novamente. Então, prendi aqui o meu fio, e agora você vai trabalhar a sua alça de correntinhas fazendo 2 correntinhas a mais. Então, eu fiz 40 naquele lado, desse lado de cá eu faço 42. Fiz aqui a minha alça de correntinhas, agora eu faço uma laçada, volto na terceira corrente, depois aqui da minha agulha. Então, aqui na terceira corrente eu vou fazer meio ponto. E vou trabalhar meio ponto alto por toda essa alça. Até eu chegar aqui no bojo. Já finalizando aqui a minha alça de correntes, então ficou dessa forma. Aqui eu vou passar pro bojo. No bojo é a mesma coisa. Em cada ponto baixo, você vai fazer meio ponto alto. Ficando assim, ok? Então, vai fazer o mesmo, passa pro outro bojo, faz os pontos baixos e na alcinha a mesma coisa. Desculpa, faz os meio pontos na alcinha também, meio ponto para cada corrente de base e volto trabalhando com você. Finalizei aqui a minha alça, eu fiz meio ponto em cada corrente também aqui dessa segunda alça, aqui no bojo, meio ponto para cada ponto que tem aqui. Nessas alcinhas de encontro dos 2 bojos, ficaram 2 meio pontos aqui em uma alcinha, 2 meio pontos na outra alcinha. Ficou dessa forma, certo? Agora, eu faço aqui 2 correntes. Viro o trabalho. A partir do próximo ponto, volto fazendo meio ponto alto. Para cada ponto de base. E aí, eu vou fazer o mesmo até chegar lá na ponta, lá na outra ponta aqui, da outra tira e volto trabalhando com você. Finalizei aqui a minha carreira, então ficou dessa forma. Ok? Agora, para fazermos a próxima carreira, vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar aqui 4 pontos baixíssimos, um em cada ponto de base. Então, faço aqui 1, 2, 3 e 4. Porque depois eu vou dobrar esses pontos aqui para formar alcinha aqui por dentro. Então, aqui nesses pontos, apenas pontos baixíssimos. Eu passo pro próximo ponto
fazendo um ponto baixo. Vou fazer as 3 correntes no mesmo ponto, faço os 2 pontos altos, salto 2 pontos de base e no próximo prendo com um ponto baixo. 2 correntes, faço os 2 pontos altos, salto 2 pontos na base, no próximo prendo com um ponto baixo. Ela vai ficando assim. Eu vou fazer essa mesma sequência até aqui o final da outra alça. E vou deixar aqui vazios também 4 pontos. Então, conto aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vou trabalhar até nesse ponto aqui, no 5º ponto, antes do final, é que eu vou trabalhar aqui os meus bloquinhos. Então, até o final, sempre os bloquinhos, até você chegar aqui no último ponto, antes do seu marcador. Já finalizando aqui a carreira, eu vou finalizar aqui com um ponto baixo, sobrar os pontos aqui finais. Vou cortar o fio, deixando aqui uma pequena sobra. Passo aqui por dentro do ponto baixo. Eu vou pegar essa sobra e vou colocar aqui em uma agulha de tapeçaria. Vou pegar o fio e vou passar aqui pro último ponto de base. Caminhar com ele aqui. Dobro aqui para trás. E vou costurar. Pego aqui um ponto na base e um ponto nessa outra parte aqui que nós temos dobrada. Aqui na parte de baixo, vou deixar aqui bem reforçado. Trago a minha sobra de fio aqui pro meio. Posso retirar aqui da agulha. Eu tenho um outro pedaço de sobra aqui nessa lateral. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho da minha... Passo a minha agulha aqui pelo ponto do meio, puxo essa sobra aqui pro meio e vou amarrar uma na outra. No outro lado, como você não tem a sobra, depois de você fazer a costura, você faz o nozinho, esconde a ponta e aí pode cortar. Então, ficou assim, com a alcinha aqui. Pegar aqui. A tira dessa lateral aqui do bojo e passo. Então, finalizei aqui essa lateral, eu vou para outra lateral. Eu vou pegar o meu fio, vou colocar agora na agulha. Nessa lateral aqui você não tem sobra. Eu vou virar aqui para trás da mesma forma. Vou começar com o fio aqui ao meio, passar aqui pela base no meio e já deixo a sobra aqui para depois eu amarrar na outra. E agora eu vou fazer a costura aqui. E nós temos aqui o top do nosso biquíni já pronto. Essa alça aqui por trás, ela fica muito charmosa no corpo. Ela vai ficar retinha, assim.
E aqui você vai amarrar o seu biquíni. Ficando assim. Pode fazer um nozinho ou um laço aqui na parte de trás. Certo, meninas? Vou virar aqui pra frente. Colocar aqui com a nossa calcinha de lycra, ficando assim. Então, lembrando que antes o nosso biquíni era aqui dessa forma. E agora você tem aqui o top em crochê, que vai ser um luxo aí para você usar no seu verão. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!